Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a este canal. Você tem dificuldades relacionadas à amamentação? Tem muitas dúvidas? Então, assista esse vídeo até o fim. Meu nome é Geomar Gomes, eu sou enfermeiro e neste e no próximo vídeo eu vou tirar 20 dúvidas mais frequentes relacionadas ao processo de amamentação. Mas antes de iniciar o conteúdo, eu queria te convidar, se você não é inscrita neste canal, clica no botão vermelho logo abaixo aqui do vídeo e se inscreva. Também ativa o sininho para você receber as notificações de todos os vídeos novos que eu postar aqui no canal. E se esse conteúdo for bom para você e for relevante, clica no botão gostei. A amamentação, ela é um processo mágico entre mãe e bebê. É uma conexão maravilhosa. Por alguns meses, ela é a única fonte de alimentação e hidratação do seu bebê e é o recomendado. Devido a essa tamanha importância, muitas mães ficam cheias de dúvidas relacionadas a esse processo. E aí, nesse vídeo e no próximo, eu vou tirar a maior parte dessas dúvidas. Eu tenho certeza que uma dessas 20 dúvidas aqui que eu vou falar pode ser a sua. A dúvida número 1 é quando a mãe deve dar a primeira mamada para o seu bebê. Bom, logo na primeira hora de vida após o nascimento, você já pode oferecer o peito para o seu bebê. Nessa primeira mamada, ele vai receber um leite diferente das outras mamadas. Esse leite da primeira mamada, ele chama colostro. O colostro, ele é essencial para o seu bebê, porque ele é rico em anticorpos e nutrientes, que vai atuar aí, por exemplo, principalmente na defesa do organismo do seu bebê. Não se assuste, nas primeiras mamadas, principalmente, o seu bebê ele vai ingerir muito pouco leite, de 3 a 5 ml. O estômago dele é muito pequeno ainda, então não se preocupe com relação a isso. Uma segunda dúvida é com relação se a amamentação dói. A amamentação não é um processo que deve ser doloroso. Se a dor está ocorrendo, você deve ficar alerta, porque pode ser que tenha algo errado nesse processo, como por exemplo a pega incorreta do bebê no seio. Na primeira semana é normal a mãe sentir um certo desconforto na região do mamilo devido a uma maior sensibilidade dessa região, mas esse desconforto, essa dor que ela sente na primeira semana, ela não deve continuar. Caso essa dor persista, caso o processo de amamentação esteja gerando dor, é importante que a mãe procure o profissional de saúde para verificar o que está causando essa dor e, consequentemente, resolver esse problema. A dúvida número 3, e é muito frequente essa dúvida, é qual é a pega correta. Amamentar e mamar, ninguém nasce sabendo. É preciso ser aprendido e da forma correta. A pega incorreta do peito pode gerar alguns problemas, tanto para a mãe quanto para o bebê. No caso do bebê, ele pode não mamar direito, ele pode ingerir uma grande quantidade de ar que vai virar gases na barriguinha dele e gerar cólicas. No caso da mãe, essa pega incorreta pode resultar em rachaduras, por exemplo, na região do mamilo, o que vai causar dor. E como é a pega correta? Na pega correta, a boca do bebê, ela deve abocanhar toda a região da auréola, que é aquela região escura do peito. Não pode pegar somente o mamilo, senão vai causar dor. Tem que abocanhar toda a região da auréola. Uma quarta dúvida é que muitas mães acreditam que o seu leite é fraco. Essa é uma preocupação de grande parte das mães. Ah, o meu leite é fraco, ele não sustenta o meu bebê. E essa dúvida, ela surge porque o bebê costuma mamar várias vezes durante o dia. Toda hora ele está querendo mamar. Só que isso ocorre por quê? Porque ele não tem reservatório. O estômago dele é muito pequeno. Então ele não consegue reservar uma grande quantidade de leite para ir usando ali. Então toda hora ele tem que mamar. A quantidade de mamadas é muito frequente. Mas isso não quer dizer que o seu leite não sustenta ou que o seu leite é fraco. Além disso, o leite materno ele é facilmente digerido no estômago do bebê, o que favorece para que ocorram muitas mamadas, para que ele precise de se amamentar com uma frequência muito grande. Outra dúvida muito frequente, a dúvida número 5, é como cuidar corretamente dos seios
durante esse período de amamentação. Aqui vale ressaltar alguns cuidados para evitar problemas futuros. Um primeiro cuidado é o uso de um sutiã firme, confortável e adequado ao tamanho do seu seio. Também ter atenção à pega correta do bebê no seio para evitar futuros problemas como fissuras ou rachaduras no seio. Sempre retirar o excesso de leite do seio quando ele estiver muito cheio, porque os bebês eles não dão conta de sugar, de mamar todo o leite produzido. Então é importante, para evitar dor, para evitar alguns problemas, retirar esse excesso de leite do seio. Durante o banho, não usar nenhum produto que resseque a região da auréola do mamilo, como sabonetes, por exemplo, não usar nessa região. E no banho, não esfregar os seios com bucha ou toalha. A dúvida número 6, e é muito frequente também, é a seguinte: meu seio pode cair? Essa é uma dúvida muito frequente das mamães e leva, inclusive, algumas mães, algumas lactantes, a rejeitarem esse processo da amamentação. Porém, não é a amamentação que faz o seio da mulher cair, e sim outros fatores. O primeiro fator é a genética. Se a sua mãe tem os seios flácidos, a probabilidade de acontecer com você é maior, independente de que você amamente ou não. Um outro fator é o número de gestações dessa mulher. Por quê? Durante o período da gestação, a mama aumenta. Depois essa mama vai diminuir. Só que a pele dela, ela não volta ao normal exatamente como antes do processo de gestação. Então, um grande número de gestações faz esse estica e volta, e consequentemente vai ser um fator que vai propiciar a mama da mulher a cair. Dúvida número 7. Ingerir certos alimentos causa cólicas no bebê? Primeiro, eu gostaria de falar aqui para você que você deve ter consciência de que as cólicas são um processo, uma parte natural desses primeiros meses do seu bebê, porque ele ainda não tem o sistema digestivo totalmente maduro. Então, é muito provável que as cólicas aconteçam. Porém, é recomendável que a lactante tenha uma dieta, uma alimentação equilibrada, saudável, controlada, sem excessos. Lembre-se que o seu leite é o alimento do seu bebê e ele só pode receber os nutrientes que você passa para ele através do leite. Então, o seu leite, ele tem que ser rico nesses nutrientes. Como que ele vai ser rico nesses nutrientes? Você tem que ingerir esses nutrientes através da alimentação. Então, por isso da importância de uma alimentação saudável, equilibrada, balanceada. A hidratação também é extremamente importante durante esse período da amamentação. A mãe, ela deve se tratar bem para que ela produza leite numa quantidade adequada. O ideal é ingerir, durante esse processo da amamentação, no mínimo 3 litros de água por dia. Agora, alguns alimentos é recomendado que sejam ingeridos com bastante moderação, porque eles podem fazer com que seu bebê fique mais agitado, como por exemplo o café, o chocolate, o chimarrão, o chá preto, o chá verde. Dúvida número 8. É possível engravidar durante o processo de amamentação? Sim, é possível engravidar durante esse período em que você está amamentando. Por isso, a recomendação é que a mulher passe a usar a pílula anticoncepcional com orientação médica 15 dias após o parto. Como eu posso estimular a produção de leite? O maior estímulo para a produção de leite é justamente a sucção do bebê. Então, para aumentar essa produção, o melhor que você deve fazer é amamentar com uma frequência maior. Também é recomendado que a mamãe tenha uma alimentação equilibrada, com ingestão de frutas, vegetais, cereais integrais e uma boa hidratação, porque a baixa hidratação pode diminuir a produção de leite. Dúvida número 10. Quantas vezes o meu bebê deve mamar durante o dia? Olha, cada organismo é de um jeito, então não se prenda muito a números. Cada criança tem seu ritmo e metabolismo próprio. O importante
importante é que seu bebê ganhe peso dentro da curva de normalidade, o que vai ser avaliado durante as consultas que você faz frequentemente do seu bebê com o pediatra ou com o outro profissional enfermeiro ou outro médico. Agora, só para você ter como referência, é esperado que o bebê saudável que ele mame em torno de 8 a 12 vezes durante o dia, com mamadas que duram aí de 15 a 20 minutos. Mas isso não é uma regra. Como eu falei, isso vai variar e vai depender de acordo com o organismo do seu bebê. Essas foram as 10 primeiras dúvidas que eu quis trazer aqui para vocês nesse vídeo e eu espero ter ajudado. Gostaria de te convidar a curtir esse vídeo, clicar no botão gostei se a informação foi relevante para você e também deixa aqui nos comentários a sua dúvida, se ela não foi respondida, porque pode ser que a gente faça um próximo vídeo para responder aí essa sua dúvida. Eu gostaria de te agradecer por você ter acompanhado esse vídeo até o fim. Muito obrigado mesmo e eu te aguardo no próximo vídeo. Até lá!